Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto, podcast do jornal Maringá Post. Mais uma vez, uma conversa boa sobre a nossa cidade. E hoje, com Luiz Neto, ele que é o líder do prefeito Silvio Barros na Câmara de Vereadores. Um jovem vereador de 26 anos que foi eleito pelo Agir, está com a gente para uma boa conversa. Mas antes de apresentar o Luiz Neto, de ter o alô dele para você que nos acompanha, eu quero lembrar que o nosso podcast está à sua disposição nos nossos canais. Estamos no YouTube, mas também temos os cortes no Instagram, você acompanha no Facebook, enfim, em todas as redes nós estamos presentes com os conteúdos do Maringá Post, que é um jornal que dá bastante atenção à política local. As informações da política maringaense estão em destaque no maringapost.com.br e também estamos presentes nas redes sociais, como eu disse. Nosso podcast é produzido em parceria com o Vmark Studio e também nas redes sociais você encontra o Vmark para conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido por esse estúdio, por esta produtora. Bom, nossa conversa, como eu disse, é com Luiz Neto, ele que é vereador, primeiro mandato e já líder do prefeito no Legislativo Maringaense. Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite, está aqui com a gente mais uma vez. Olha, Ronaldo, eu que estou feliz de estar aqui conversando com a audiência do Maringá Post, esse portal que eu sou fã, sou suspeito, acompanho todos os dias. Eu acho que é uma das principais ferramentas que pautam a cidade de Maringá em informação. E eu que agradeço. Como está se sentindo nesse primeiro ano de mandato? Um ano desafiador, Ronaldo, com todo a análise do que vem acontecendo na cidade. Tem sido um ano desafiador, porque é natural que com uma mudança de gestão, o gestor ele coloque a cara dele no planejamento e nas ações da cidade. Obviamente que o prefeito Silvio Barros tem o seu planejamento e a gente espera que esse planejamento seja executado e venha viabilizando que essas ações aconteçam através do Legislativo. Cada ação tem sido avaliada pelos vereadores, tem sido colocados argumentos na mesa por parte do Poder Executivo, e a gente tem que ter a consciência de que muitas vezes algumas ações, mesmo que impopulares, são importantes para o desenvolvimento da cidade. E o político ele não pode ter medo de que isso aconteça. É importante sempre pensar na população. Você é líder do prefeito na Câmara e você tem 26 anos, primeiro mandato. Como tem sido essa experiência para você, considerando inclusive que muitos dos vereadores que estão ali são pessoas mais maduras, né? Algumas estão há mais tempo no Legislativo. Como que tem sido essa relação para você, Luiz? Olha, para mim tem sido um grande aprendizado, mas também uma missão muito importante. Eu tenho um excelente relacionamento com todos os vereadores, o diálogo é muito claro e aberto sobre a real situação da cidade, sobre as demandas que Maringá precisa, e nós buscamos viabilizar os interesses de Maringá e, claro, conciliando também com o que os vereadores acreditam ser importantes. Hoje nós temos uma base do governo bem alinhada, mas a oposição e os vereadores que se consideram independentes têm votado na sua maioria com as propostas importantes do governo. Enquanto líder, o meu papel é conciliar a Câmara e representar o Executivo na Câmara de Vereadores, tocando também o meu mandato. Então, eu costumo dizer que eu trabalho 24 horas, seja na liderança ou seja na Câmara, todos os dias a gente está lá para garantir que o que for importante para a cidade aconteça. Esse é um ponto bastante interessante, né? Você disse tocando também o meu mandato. Porque o líder do prefeito é alguém que de alguma forma representa os interesses do executivo, ou seja, representa o executivo junto aos demais vereadores, faz a interlocução entre esses vereadores e o executivo, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer daquilo que você se comprometeu a fazer com a sua base eleitoral, com as pessoas que te elegeram. Como funciona isso no dia a dia, Luiz? Olha, eu faço isso com muita naturalidade porque eu defendo o que eu acredito. Eu acho que o principal compromisso é a população ser assistida, são as pessoas receberem os serviços que elas esperam e que elas pagam por isso. Então é muito natural que a gente cobre também do Poder Executivo que essas coisas aconteçam, mas defenda de fato o que precisa ser feito para garantir os avanços da cidade. Nós estamos falando de serviços públicos que são fundamentais,
Quando fica um dia sem tirar o lixo, a população sente. Quando tem um buraco na rua de casa, ou você passa por um trecho todos os dias e tem um buraco, a população sente. E os serviços essenciais, como a saúde, por exemplo, que é um grande gargalo que nós temos aqui no município, que precisa de fato ser resolvido. Então nós precisamos defender que essas políticas públicas aconteçam. Enquanto vereador, eu faço muito bem isso, eu estou todos os dias na rua. Salvo engano, fui o único que visitou todas as UBS da cidade e vou continuar fazendo essas visitas agora nas escolas do município, para a gente entender, fazer esses levantamentos e também cobrar que essas coisas aconteçam. É natural que nós estamos no primeiro ano de mandato, não dá para a gente exigir que tudo esteja pronto para agora, acho que não tem nem recurso suficiente para que isso aconteça, mas sempre mostrando o caminho aonde a gente deve seguir. Acho que o básico bem feito dá muito certo e a gente tem que cobrar para que isso aconteça. Você cita o fato de estar todos os dias na rua. E a gente percebe, inclusive, pelas redes sociais que você tem essa característica de estar visitando a própria comunidade. É evidente que quando isso acontece, você escuta as pessoas e também é cobrado. O que você geralmente tem escutado nas ruas? Olha, uma das coisas que eu mais gosto é estar na rua. Sou bem sincero, Ronaldo, porque a gente escuta as pessoas. E o melhor termômetro para saber o que a cidade precisa é ouvir quem enfrenta a realidade dos bairros, que está aqui pegando o ônibus todos os dias, que está lá usando o serviço público de saúde. Então eu faço questão sempre de ir nesses locais para ouvir as pessoas. A gente tem ouvido vários desafios, né? E é natural, porque a cidade tem vários desafios que precisam ser resolvidos, mas um grande foco que a gente precisa resolver, e estamos caminhando para isso, é a questão da saúde. Novos médicos foram contratados, nós estamos fazendo ampliações significativas na UPA Zona Norte, que irão começar esse ano. Só que toda essa mudança gera um transtorno. E a gente entende também que a população não fica feliz com isso. Mas eu acredito que o resultado vai ser produtivo. Eu tenho acompanhado os projetos, acompanhado de perto o que vai ser feito, principalmente na região do Jardim Alvorada, e tenho cobrado outras melhorias. Por exemplo, a Vila Esperança espera um posto de saúde novo há mais de 20 anos. Então, nessa nova LOA, que é uma previsão orçamentária que a gente faz, nós estamos pedindo a inserção dessa construção, assim como Alvorada 3, outros bairros da cidade dependem disso. Então, a cidade é muito ampla, os problemas são muito grandes, mas há muito o que ser feito. Eu costumo dizer que nós temos um problema também muito grande em relação ao trânsito da cidade, é uma das principais reclamações e nas pesquisas que a gente vê, e as pessoas estão realmente exaustas assim, de um trânsito difícil de se locomover nos horários de pico, e ao mesmo tempo a gente também tem que analisar o porquê isso acontece. Será que é porque o nosso transporte coletivo não é tão eficiente, não estimula as pessoas usarem de fato o transporte coletivo? Porque eu analiso enquanto cidadão, Ronaldo, se o transporte coletivo fosse eficiente, nós deixaríamos os nossos carros em casa e usaríamos o transporte coletivo, porque ele chegaria mais rápido nos nossos destinos. Com certeza você gasta menos do que ter um carro, partindo do pressuposto que você paga combustível, IPVA, paga muitas vezes o seguro, tem que fazer as manutenções. Então o transporte da cidade precisa ser rediscutido. A questão dos veículos que nós temos também é uma discussão ampla, porque hoje, por exemplo, você pode ter um carro, às vezes outra pessoa na sua casa também tem um carro, aí você tem um filho, o filho faz 18 anos, a primeira coisa que ele quer é o quê? O meio de transporte dele seja um carro, uma moto. Então as casas em Maringá hoje, elas têm tido uma grande quantidade de veículos. E hoje o nosso trânsito não comporta. Então nós precisamos cobrar também do Poder Executivo, é uma cobrança que eu tenho feito, para ver o que nós vamos fazer com o transporte na nossa cidade. Nós vamos fazer linhas como Curitiba, que nós temos vias rápidas. Será que é essa alternativa? Ao mesmo tempo, a gente vem na contramão e os estacionamentos do centro, vai tirar mais estacionamentos. Então, são estudos que são necessários para que a gente viabilize essa realidade. O prefeito Silvio Balso tem reformado agora as ciclovias. Tem sido feita uma reforma, eu acho que é um passo também importante, porque isso estimula que as pessoas voltem a usar aquele mecanismo. As ciclovias, elas têm sim um papel importante e a gente precisa ampliar também isso, porque eu acredito que a ciclomobilidade ela é pouco incentivada na cidade, como ela deveria na sua totalidade, pelo tanto de ciclovias que a gente tem em Maringá. Então são vários os problemas, nós precisamos buscar várias soluções e eu tenho acompanhado de perto. Então, são aspectos importantes para mim, principalmente as questões da educação, da saúde e da mobilidade, porque a gente sabe que afeta diretamente a vida das pessoas. Você menciona alguns desafios aí no que diz respeito ao transporte,
que de fato esses assuntos fazem parte do debate da comunidade, né? Porque todo mundo precisa se locomover de uma região para outra e o transporte público acho que talvez seja uma das reclamações mais antigas, né, do cidadão maringaense. E parece que a gente não consegue avançar nisso. Você é bastante jovem e justamente por conta disso traz essa energia para esse debate. Você consegue vislumbrar, Luiz, que a gente vai conseguir avançar nisso? Eu confesso a você, eu estou em Maringá, vai fazer 30 anos, e há praticamente 30 anos eu vejo esse debate do transporte coletivo e às vezes bate um certo desânimo no sentido de dizer assim, será que a gente em algum momento vai resolver? Porque a impressão que eu tenho é que está sempre pior do que estava. Olha, Ronaldo, há uma descrença no transporte coletivo por parte do maringaense, por esse histórico mesmo que você citou. São vários os desafios. O prefeito Ulisses Maia, na sua primeira campanha, disse que quebraria o monopólio do transporte coletivo. E esse é um desafio gigantesco, porque para se quebrar o monopólio do transporte coletivo, são milhões e milhões de reais que o município hoje não teria a possibilidade de acomodar no orçamento público. Então, esse é um grande desafio que a gente precisa começar a debater. O que eu penso em relação a isso é que o município tem que cobrar um transporte coletivo mais eficiente, porque é um serviço caro e, na contrapartida, nós temos cada vez menos usuários, o que encarece ainda mais o sistema. O que barateia o valor do transporte coletivo? Quanto mais pessoas usam ele. Só que hoje é desestimulante você usar o transporte coletivo. Quando a gente parte do pressuposto que você sai do bairro e demora 40 minutos muitas vezes para chegar até o centro, as pessoas preferem outros tipos de modais. Até a bicicleta muitas vezes chega de forma mais eficiente, mais rápida do que o próprio ônibus. Então esse é um debate que nós precisamos fortalecer. Nós precisamos de um transporte coletivo não só mais confortável. Porque não adianta só você pôr ar-condicionado no ônibus e o ônibus está superlotado. Ele precisa ter o conforto e a agilidade necessária. Isso nós precisamos mexer no trânsito. Porque se a gente quer que o transporte coletivo chegue mais rápido, é preciso mudar as vias. Eu sou um pouco descrente com aquelas vias rápidas que a gente tem na Avenida Morangueira. Elas são resolutivas na Avenida Morangueira, mas eu acho que elas não estão bem acomodadas. Só que é possível colocar essas vias exclusivas para ônibus em horários determinados em locais da cidade para agilizar esse transporte coletivo, para que as pessoas cheguem mais rápido à sua casa, para que as pessoas tenham maior tempo de lazer e voltem a usar esse modal. Hoje não é um modal barato, mesmo a prefeitura fazendo subsídio das isenções e dando um aporte importante para o transporte coletivo, nós sabemos que ainda é caro. E é caro e a tendência é ficar ainda mais caro. Então, o que fazer? Esse debate é um debate importante. Enquanto Câmara de Vereadores, nós temos nos organizado para fazer um estudo sobre isso, para ver outros modelos que deram certo fora de Maringá e ver o que é possível ser feito. Hoje, na região metropolitana, o transporte é subsidiado pelo governo do estado, na região metropolitana de Curitiba. Então, nós entendemos que esse subsídio seria importante para nós. Mas a que preço custa aos cofres públicos isso? Nós estamos falando de 200 milhões de reais que são aplicados na capital. Aqui em Maringá seria a média de 140 milhões de reais, segundo alguns estudiosos já passaram análises para a Câmara de Vereadores. Então a gente precisa começar a refletir e ver o que deve ser feito. É um debate extenso, mas ele precisa começar. E ele tem que começar agora. Eu me preocupo muito com o futuro do transporte de Maringá, porque a própria empresa está desestimulada porque não vê outras soluções. A sua manutenção, o seu próprio colocar novos ônibus custa caro, mas ao mesmo tempo também não é debatido com o poder público uma forma de que as pessoas sejam incentivadas a voltarem a usar o transporte coletivo. Um terminal mais confortável seria uma alternativa, ônibus mais confortáveis, ônibus menos lotados, um subsídio maior por parte do poder público para mais linhas serem colocadas nos bairros. Acho que tudo isso é um debate importante e a gente tem que começar. E o primeiro passo, ouvindo quem usa o transporte coletivo todos os dias. O desenho, inclusive, de linhas me parece necessário ser repensado, né? Você, enquanto falava sobre isso, me fez pensar, me fez recordar, inclusive, de casa, né? Minha filha trabalha a 8 minutos de casa, de carro, 8 minutos de casa, 7, 8 minutos. E
quando ela começou a trabalhar nessa empresa, há cerca de 2 anos, ela tentou fazer pelo transporte coletivo. E ela demora 1h30 pelo transporte coletivo, porque precisa de 2 ônibus. Ela sai de casa, vai até o terminal, e do terminal precisa de outro ônibus. A conexão não bate em termos de horário, né? Ou seja, fica ali meia hora tendo que esperar no terminal. E além disso, a gente mora na região sul e ela trabalha na região sul. Só que para poder pegar o ônibus, ela tem que sair de casa, vir para o centro, para depois do centro voltar para a região sul. Quer dizer, é completamente ilógico, né, o modelo que a gente tem. E eu creio que outras pessoas vivenciam essa experiência. E diariamente, uma experiência muito difícil. Eu hoje não uso o transporte coletivo porque hoje nós temos outras alternativas. O Uber, que faz a gente chegar mais rápido muitas vezes, e o valor compensa em relação à passagem. Mas eu usei muito tempo o transporte coletivo e eu sei os desafios. É absurdo, às vezes, algumas situações que a gente vê colocando pessoas, por exemplo, idosas, em pés, em ônibus lotados, podendo gerar acidentes. E o motorista, muitas vezes, tem que cumprir a sua rota, tem que chegar no horário. Então, a gente precisa começar a rever esse modelo, Ronaldo. E começando pelo trânsito. Se o transporte coletivo, os carros de aplicativo tiverem uma via para transitar nos horários de pico, pode ser até os estacionamentos. Como tem sido feito lá na Avenida Mandacaru, retirou-se os estacionamentos no horário da manhã, na Avenida Paranaguá, a mesma coisa. Vamos colocar os motoristas de aplicativo, os ônibus para correr. Nós temos 5.000 motoristas de aplicativos atuando em Maringá. Essa conta deve estar muito maior hoje. Esse dado foi um dado levantado no ano passado, de motoristas ativos trabalhando. Então, a gente tem um grande desafio para resolver o trânsito da cidade, partindo do pressuposto que a nossa cidade criou outras alternativas de mobilidade. Nós temos hoje a moto elétrica, que virou uma febre, o patinete. Então, nós temos que realocar tudo isso. Eu acho que o primeiro passo é entender a realidade e dar suporte para quem realmente precisa. As pessoas não falam sobre isso, mas a gente tem um fluxo muito maior da região norte para a região central do que para a região sul para a região central. Então, o fluxo maior de quem usa ônibus sai da região norte da cidade, região de Jardim Alvorada, Parque das Laranjeiras, Avenida Mandacaru, toda essa região norte, ela usa muito mais Guaiapó do que a região sul. Então nós precisamos começar a pensar nessas alternativas, fazer essa análise, e são pequenas mudanças que incentivam as pessoas a voltar, não é só o preço. O preço é um grande incentivo, mas a pessoa tendo um preço que compensa enfrentando 1 hora de trânsito, ela vai pela necessidade, não pela qualidade do serviço. Então o preço é uma realidade. Nós precisamos também pensar na agilidade desse transporte, fazendo mudanças, como eu disse, no trânsito, e pensar também no conforto. Mais linhas, menos pessoas em pé, menos pessoas correndo risco também. Nós já tivemos casos de um depoimento de uma filha que perdeu a mãe, que se machucou numa situação dentro do ônibus. Então, nós garantimos esse conforto, em contrapartida, nós aumentamos o número de usuários também que vão usar essa modalidade. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Luiz Neto, ele que é o líder do Executivo na Câmara, vereador em primeiro mandato, né, com toda essa energia e disposição de tratar de questões essenciais de Maringá. E você disse que visitou, né, as UBSs, as unidades de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde da cidade, para conhecer um pouquinho a realidade, para ouvir, inclusive, os usuários. E o que você encontrou, Luiz? Olha, nós temos unidades muito bem conservadas quando se fala em questão de estrutura física, e temos unidades que carecem de uma atenção muito grande. Tem obras que foram feitas nas gestões de prefeitos há mais de 20 anos, por exemplo, a gestão do prefeito Zé Cláudio. Muitas que foram feitas pelo prefeito Silvio Barros, enquanto ele foi prefeito, mas há questões estruturais que precisavam ter sido tratadas antes. Por exemplo, na UBS do Jardim Internorte, nós temos um problema com uma árvore do vizinho que entope a calha, mas essa calha não está entupida faz 6 meses. Nós temos lá problemas estruturais de anos que foram levadas a essa situação, talvez por uma falta de manutenção ou até mesmo uma falta de planejamento de como seria reestruturado isso. Porque, vou dar um exemplo, Ronaldo, se você tem uma goteira na sua casa, em algum momento você vai arrumar.
E esse deveria ser o pensamento que muitas vezes não acontece no poder público. É bem paliativo. A hora que o problema surge, a gente pensa em remediá-lo, até o momento que não dá mais para remediar. Então essas são algumas coisas que a gente vem tratando. Esse problema específico já foi resolvido. Agora falta fazer as manutenções dentro da unidade, né? Porque causou vários problemas nas paredes. Então vai ser feito. Mas essas são situações que a gente se depara e realmente precisa de uma análise a fundo para que isso não aconteça. Talvez o melhor caminho nesse sentido seja, de fato, uma análise prévia de todas as unidades e um cuidado direto para aquelas que estão mais necessitadas, né? Nós temos essas previsões de reforma, ampliação também em algumas unidades, que foram pactuadas na própria Conferência de Saúde do município. Vou dar um exemplo. Ali na região do Império do Sol, nós precisamos ampliar o UBS Império do Sol. E a UBS Vila Esperança, como eu disse, nós precisamos de uma nova, porque a UBS Vila Esperança ela é uma casa hoje, muito pequena para a população que atende. Então, essa ampliação nós estamos buscando garantir que ela aconteça em outro terreno, onde hoje tem um parquinho, mas foi destinado para essa obra. Então, são vários desafios de infraestrutura, esse é um princípio. Nós temos agora uma readequação no programa Saúde da Família, que foi fundamental. Haviam equipes que estavam defasadas em várias unidades, agentes comunitários de saúde que atendiam regiões muito maiores do que deveriam. Isso são fatos que eu estou constatando e não uma crítica a gestor A, B ou C. Então, isso está sendo reorganizado. A contratação de novos médicos também é fundamental, mas um passo importante, nós precisamos readequar as UBS. A UBS ela precisa ser uma porta aberta de atendimento à população. Hoje o usuário ele vai para a UPA porque ele muitas vezes não tem aquele acolhimento que ele gostaria de receber, que talvez, mesmo que com muita espera, ele receba na UPA, ele gostaria de receber na UBS. Então eu tenho que parabenizar nesse sentido o secretário Nardi, que ele tem feito esse trabalho de conscientizar que o lugar para ter esse atendimento básico, dores de cabeça, febre, aquele atendimento que não é de urgência e emergência, é na UBS. Mas muitas vezes o usuário se depara com alguns desafios. Chega lá doente, tem que marcar uma consulta para daqui uma semana ou duas. Então nós precisamos mudar essa realidade. É uma mudança que tem sido feita no próprio sistema municipal de saúde. E isso depende sim de muita energia e de mudanças que demoram muito mais do que 9 meses, que é a realidade que nós temos hoje da gestão Silvio Barros. Eu acho que é importante a gente dizer também que é preciso resolver questões de infraestrutura nas UPAs, Zona Norte e Zona Sul, questões de equipamentos, questões de manutenção, só que tudo isso demanda tempo. E dinheiro, né? Que é o mais importante. São recursos públicos que a gente precisa para resolver. Eu estive na apresentação do quadrimestre da saúde, foi investido muito mais recursos durante esse quadrimestre para que a gente aloque bem e as coisas comecem a funcionar melhor. O grande desafio que nós temos hoje é desafogar esse sistema. Uma medida que foi feita, que eu acho extremamente importante, é a questão do controle dos atestados. O controle dos atestados eu acho que é fundamental, porque nós temos um aumento significativo de usuários às segundas e terças-feiras, que não é o mesmo nas sextas e nas quintas-feiras. Então há sim um aumento que chama a atenção. Então o atestado agora ele é dado muitas vezes por período. Então naquele período o paciente estava ali, se ele não necessariamente precisar de um dia de repouso ou 2. Então essa é uma medida importante, às vezes até um pouco impopular, mas que é necessária para que a gente desafogue um sistema para quem realmente precisa. Então, a minha opinião é que a gente tem que avançar muito mais, mas que os passos começaram a ser dados para resolver problemas que são crônicos na nossa saúde. Quando você trata, por exemplo, da infraestrutura, do modelo que a gente tem vivenciado da saúde, e cita a necessidade dessa UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, o postinho de saúde ter uma resolutividade maior, muitas vezes essa insatisfação que acontece do cidadão de ir até ali e não conseguir o atendimento que deseja é por falta de médico? Olha, às vezes por falta de médico não, mas existe uma organização de escalas dentro também da unidade de saúde.
Mas, e outra situação, o médico está cumprindo o papel dele, o que ele se propôs no concurso ou muitas vezes no chamamento no qual ele participou. Só que a gente precisa reorganizar esse sistema. É preciso esse atendimento imediato no posto de saúde, essa triagem imediata. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter essa eficiência que a gente espera hoje na unidade básica. E isso precisa ser mudado como algo cultural também. Né? O paciente ele precisa ser assistido e nós estamos brigando muito para que isso aconteça. O postinho não pode ser só para vacina, né? Exatamente. E não só para agendamentos, no meu ponto de vista. Somente para as consultas que são agendadas. Eu acho que assim, um compromisso que a gente tem que ter com a cidade é que casos que cheguem lá, no meu ponto de vista, deveriam sim ser atendidos. Óbvio, seguindo o que foi proposto. Né? A gente tem um fluxo nas unidades, o médico ele cumpre o papel dele, isso é indiscutível, mas esse fluxo ele precisa ser reorganizado com a realidade da comunidade. Nós temos comunidades onde as pessoas dependem muito mais dessa assistência por vários aspectos, por qualidade de vida, por inúmeras situações, dependem muito mais dessa assistência do que outras comunidades. Vou dar um exemplo disso. Nós temos uma UBS, a UBS Zona 7, que é uma UBS muito mais robusta, porque atende a população central da cidade, que ela tem um fluxo muito menor do que, por exemplo, a UBS da própria Vila Esperança. Ou vou dar um exemplo, a UBS do Jardim Quebec. Então, assim, ela é muito mais movimentada do que a UBS da Zona 7. Mas é porque a população daquela UBS tem uma outra vivência ali, uma outra situação que envolve critérios econômicos, sociais, de qualidade de vida. Então, nós precisamos pensar cada região e projetar cada região para a realidade que as pessoas enfrentam. Ainda observando essa sua fala, Luiz, a gente nota que muitas dessas questões que nós estamos aqui conversando, o trânsito, o transporte, saúde, são questões que, por exemplo, vocês como vereadores, né, o legislativo, não consegue necessariamente tratar do ponto de vista de apresentar um projeto, porque muita gente às vezes olha para o papel do vereador e fala, tá, mas como que o vereador consegue agir numa situação como essa? Não adianta você colocar ali, criar um projeto para dizer que a UBS tem que passar a ser mais resolutiva do ponto de vista de atendimento. Como que é geralmente a articulação, até para o cidadão que nos assiste entender, né? Como que é geralmente a articulação que o vereador pode estabelecer para que ele consiga avanços para a comunidade em situações como essa? Você está constatando um problema, você acabou de desenhar para a gente algumas dificuldades, alguns desafios do transporte, outros desafios como esses da saúde, né? E aí você constata, você visita, você ouve a comunidade, você fala com as pessoas, mas você não é o prefeito, você é vereador e você com a caneta de vereador, você não consegue avançar muita coisa. Então, como que é a articulação para que esses assuntos sejam, de alguma forma, tratados pelo município? Olha, o trabalho do vereador não aparece, Ronaldo, muitas vezes. A gente vê o trabalho do prefeito porque é nítido na nossa frente quando sai uma obra nova, quando tem uma mudança positiva ou negativa, esse trabalho ele aparece diretamente. Né? Agora a Câmara faz um trabalho silencioso. Eu vou dar um exemplo. Hoje você vai passar por vários pontos da cidade, vai ter uma placa no radar dizendo o radar está desligado, está sendo feito o aferimento. É uma lei minha. Nós fizemos mudanças significativas no sistema de radar da cidade, pedindo estudos técnicos, a divulgação online de onde estão esses radares, do período de funcionamento. Para quê? Porque o radar ele não tem um papel punitivo. O papel dele tem que ser educativo, para que o cidadão entenda que ele tem que reduzir a velocidade naquela via. Então, eu entendo que uma via onde não ocorrem acidentes não tem a necessidade do equipamento. Então, esse é um ponto importante, por isso que a gente pede estudos. Outra questão fundamental,
esse radar ele precisa estar em constante aferimento. Então, eu achei muito importante a implementação dessa lei e a própria prefeitura colocar uma placa. Esse radar está desligado, estamos fazendo o aferimento. Para que o motorista não seja pego numa pegadinha ou até mesmo tenha uma multa em um local onde não deveria ter um radar. Nós tivemos mudanças, vários locais onde as pessoas estão acostumadas a frear porque sabem que tem um radar naquele local, o radar sumiu. Vou dar um exemplo, num trecho ali da Dr. Alexandre Rasgulaef, sentido Avenida Morangueira, tiraram o radar dali, pois entenderam que naquele local aquele radar não estava fazendo sentido e então ele foi alocado para outro espaço. Eu acho que isso é a construção da cidade. Agora o vereador ele tem muita força dentro da Câmara para fazer ações tanto que melhorem a vida das pessoas e tanto que discutem temas que a Câmara considera importante. Vou dar um exemplo. Nós temos uma comissão que está avaliando a PPP da iluminação. Há várias inconstâncias que a gente entende que não deveriam ser feitas de determinadas formas e que são feitas, então a gente está fazendo essa análise. E se for necessário, nós vamos sugerir a suspensão do contrato. Então essas análises estão sendo feitas, nós estamos fazendo estudos junto com instituições renomadas do Brasil para ver se essa análise, se essa empresa que vai receber esse recurso público, ela está prestando o serviço que deve ser prestado. E algo importante, outra lei minha também, os bairros com mais índice de violência hoje são os primeiros que recebem o LED. No meu ponto de vista, não é certo que as regiões onde não tem criminalidade, bairros que têm sua própria segurança, onde os próprios moradores têm o seu sistema próprio de segurança nas suas casas e que tem menos incidência de violência pelos dados fornecidos da Polícia Militar, recebam LED antes daquele bairro que tem mais índice de violência. Todos os estudos que nós temos nacionais e internacionais comprovam que o cidadão que mora num bairro com mais iluminação ocorre menos crimes ali naquela comunidade. Então é importante a gente destacar que essas ações são importantes. Óbvio que não aparecem como o trabalho do prefeito. Então, há também um conceito meu em relação à Câmara de Vereadores, e a gente entra num debate muito grande, porque eu sou muito contra aquela fala que o vereador que mais faz projeto é o que mais está trabalhando. Eu acho que não. Projeto não é sinônimo de qualidade. Qualidade de ações são projetos que mudam de fato a vida das pessoas. Eu criar um dia para homenagear determinado setor não muda de fato a realidade da sua vida, Ronaldo. O que muda é os resultados práticos da sua rotina, o que melhora na vida do cidadão. Então eu busco muito mais me aprofundar nessas questões. Eu prefiro apresentar menos projetos que dão nomes de rua, que dão nomes, muitas vezes, homenagens a determinados setores da comunidade, mas que realmente impactam a sua vida. Então, nós estamos fazendo projetos que incentivam o empreendedorismo jovem. Hoje, um grande desafio. Nós temos jovens com 26 anos como eu que estão no ápice da sua carreira profissional e temos jovens que ainda não se encontraram. Então, nós precisamos pensar nesses jovens. A nossa cidade é muito plural em todos os sentidos e essas pessoas precisam ter a oportunidade de encontrar o seu espaço na nossa sociedade. Tanto seja ela na profissão enquanto CLT, que é um direito de todo mundo, ou na profissão enquanto empreendedor, por que não iniciar o seu novo negócio, ter uma nova oportunidade. Eu vou dizer algo muito difícil, que talvez os meus professores vão ficar bravos comigo, e você que é uma referência, Ronaldo, também talvez vai ficar bravo comigo. Mas a faculdade não é sinônimo de sucesso profissional. Nós temos hoje pessoas que são graduadas que não se encontraram nas suas profissões. Então, os cursos preparatórios de formação são fundamentais. Quanto custa hoje um móvel planejado numa residência? Se o móvel planejado fosse barato, era de acesso a todos. Nós não precisaríamos das grandes lojas, as grandes magazines que vendem ali móveis já prontos para serem colocados nas casas. Então, falta mão de obra. Porque se faltam profissionais, mais caro fica a produção daquele produto. Quanto custa hoje para a gente fazer a manutenção, por exemplo, numa piscina? É caro. Nós temos muitas piscinas em Maringá. Hoje há uma dinâmica que temos casas geminadas que têm sua própria piscina. Isso não sou eu que estou dizendo. Os fatos estão postos aí na nossa cidade. Então nós precisamos também preparar as pessoas para o mercado de trabalho, nós precisamos deixar as pessoas, o direito de expressão às pessoas. Eu bato muito em algumas teclas. Nós tivemos um problema numa feira de um grupo de teatro.
Eu falei, nós vamos resolver isso porque a cidade é de todos. Querem fazer a apresentação nas feiras? Vai ter a apresentação das feiras, nem que a gente tem que fazer por força de lei. Que é permitir que a cidade se desenvolva e que as pessoas, respeitando cada uma as suas individualidades, tenham o seu espaço também assegurado por parte do poder público. O poder público ele tem que caminhar auxiliando as pessoas e não limitando as ações do maringaense. Então esse é um compromisso que a gente tem e eu bato muito nessa tecla e o prefeito Silvio Balsa tem sido um grande parceiro. Nesse ponto eu tenho que valorizá-lo muito, porque nós não estamos tendo desafio nas ações que nós temos feito pela comunidade. Então tudo que é importante para as pessoas nós estamos fazendo. E muitas vezes alcançando aquela pessoa que precisa, de fato, ser resgatada pelo poder público. Porque a pessoa precisa se encontrar. E nós, enquanto legisladores, digo o prefeito, nós temos a responsabilidade de colocar mecanismos para que a comunidade se encontre onde ela entenda ser importante para o desenvolvimento dela. Então são vários desafios. Eu acho que o poder do vereador, mesmo sendo limitado, é possível. Mas eu sempre faço um clamor à população. Cobre o seu vereador. Busque saber onde ele está. Eu faço uma política importante na rede social porque eu demonstro que eu faço todos os dias. Mas gravar um vídeo não significa que, de fato, eu estou trabalhando pela comunidade. Então, cobre, veja onde seu vereador está todo dia. O vereador ele não tem que estar só dentro da Câmara, ele tem que estar nas ruas, perto das pessoas, conversando com a população. Mas entenda o que o seu vereador está fazendo realmente. Um discurso na tribuna que viraliza não necessariamente é um trabalho que foi feito pelas pessoas. Então, a crítica ela é muito fácil de se construir. Eu poderia chegar aqui, criticar o prefeito A, B ou C, jogar a responsabilidade no A, B ou C, mas o que eu, enquanto vereador, estou fazendo para construir, de fato, resultados positivos para a cidade? Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que começar a questionar. E isso está muito distante da população. Quando eu sou questionado, as pessoas, olha, desculpa, eu tô vindo te questionar. Eu falo, desculpa não, eu tenho que dar satisfação, esse é o meu papel. E eu tenho que ser questionado e muitas vezes a gente não precisa concordar sobre isso. Mas a gente precisa debater. Porque é importante também entender o que você pensa. Porque você representa uma parte da cidade de Maringá. Esse trabalho, né, que você cita de projeto, né, desse mapeamento das necessidades, mas me parece que muita coisa também, principalmente em assuntos que às vezes envolvem muito a ação do executivo, envolve a articulação às vezes, do legislador junto ao executivo para que o debate seja feito, não? Total. E esse é o papel fundamental também do legislador. E chamar essas pautas importantes à atenção do executivo. Eu costumo dizer que a Câmara é o órgão mais importante da cidade, porque a Câmara ela tem o poder sobre as ações do Poder Executivo. Ela que aprova contas, ela que faz autorizações. Então a Câmara ela tem esse papel fundamental de erguer esses debates, sim, e fazer com que o poder público olhe, de fato, para situações que não nos chamam a atenção como deveriam todos os dias. Então, são debates importantes, são situações que nós precisamos analisar. Um próprio aspecto que tem chamado a atenção hoje é o próprio Parque do Ingá. Tá uma lástima caminhar em volta do Parque do Ingá por uma série de situações que precisam ser reorganizadas, mas o que me sangra mesmo é dentro do Parque do Ingá. E tem comunidades que nos cobram isso. O que vocês vão fazer? Nós temos uma erosão dentro do Parque do Ingá que precisa ser corrigida. Nós temos a falta de água. E aí os estudos que nós temos por parte da UEM, que foi feito ainda na outra administração do então prefeito Ulisses Maia, constatam que nós precisamos fazer algumas ações ali dentro. Restaurar algumas situações. E isso é um aspecto importante. Nós temos situações que envolvem a questão da empregabilidade. O prefeito Silvio fez uma ação muito interessante, que é o orçamento jovem. O jovem é muito plural. O que o jovem quer, Ronaldo? Nós não sabemos. Eu sei, às vezes, o que o jovem empreendedor quer, o que o jovem que faz parte da universidade, que está participando da atlética quer, mas é muito amplo. Então, nós precisamos fazer vários projetos em relação a isso. Nós precisamos permitir que esse orçamento seja contemplado de várias formas. E como é que a gente contempla esse orçamento de várias formas? É com a escutativa. E o papel do vereador é passar essa visão para o executivo. Nós temos feito muito isso, principalmente eu, e eu não tenho preguiça de correr atrás desse tipo de situação. Nós temos que resolver e dar resposta para as pessoas. Então, quando há discussões importantes, eu estou sempre presente. Nós vamos discutir a questão da implementação do novo CAPES. Estive lá presente, ouvi os moradores, buscamos o diálogo e conseguimos construir um diálogo com o Poder Executivo.
a comissão que representava os moradores fez esse diálogo com o Poder Executivo e tomou essa decisão junto com o prefeito das contrapartidas que seriam importantes para a comunidade. Aí não foi o vereador Luiz Neto, mas nós estávamos presentes nesse diálogo. Então isso é importante. Agora, quando a população se levanta, a gente precisa entender. Mas muitas vezes também, Ronaldo, a gente faz coisas que são importantes para a cidade e que são entendidas como impopular. E faz parte do processo. O político ele tem que estar preparado para isso e disposto, muitas vezes, a levar essa responsabilidade, a carregar essa culpa por determinadas situações, mas que naquele momento a gente entende importante. Então, é um desafio. Mas quem não está preparado, que não se candidate e que não se coloque à disposição das pessoas. Eu estou preocupado que as pessoas sejam assistidas, que as pessoas tenham acesso a serviços e que serviços não parem por falta de organização, seja do poder público ou de empresas que prestam serviços, ou por falta mesmo de recursos. Nós tivemos obras no ano passado que poderiam ter sido paralisadas por causa de recursos. E foi necessário fazer algumas operações de crédito para que a gente continuasse obras importantes como o próprio eixo monumental, que é uma obra importante. É um papel importante. Porque nós não incentivamos só o turismo, nós reorganizamos o centro da cidade como aspecto fundamental, não só na questão de mobilidade, mas na questão também de acesso às pessoas a espaços importantes da nossa cidade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Maringá é uma cidade muito ampla e a gente está muito disposto a brigar por isso. Tem que ter uma energia e, sempre digo, cobre o seu vereador, cobre em quem você votou. Cobre em quem você votou. Óbvio que o papel de quem está lá é muito maior do que o papel de quem está fora. É muito mais fácil quem está fora criticar do que levantar os dados de por que determinadas coisas acontecem. Mas a gente entende porque é natural. Às vezes a falta de entendimento de determinadas situações, a falta de informação leva as pessoas muitas vezes a se manifestarem de uma forma que não condiz com o que tem acontecido. Você citou situações, às vezes, impopulares que são tratadas pelo Legislativo, que levantam críticas, questionamentos e pressão por parte da população, do eleitorado. E um ponto, certamente, que trouxe pressão e é bastante impopular é o aumento do IPTU, né? Que foi aprovado por toda a base do prefeito e por alguns outros vereadores que mantêm uma certa posição de neutralidade, mas que também votaram com o Executivo. Um aumento de até, né, que pode chegar até 30%, afeta diretamente as contas do cidadão. Como que vocês trataram disso? Olha, Ronaldo, talvez eu seja muito criticado pelo que eu vou falar, mas é importante a gente analisar vários aspectos. O primeiro, a população não aguenta mais pagar imposto. A população está sangrando, né? São várias situações que a gente depara, como o INSS, desvio da aposentadoria, recursos que são mal investidos, obras que não terminam. E aí eu não estou dizendo em Maringá. Maringá corre numa outra mão em relação a isso, mas a nível Brasil. A gente está descrente nas questões políticas. Só que política não pode ser feita somente com sentimento. A gente tem que analisar a realidade do município. Hoje Maringá não tem um superávit que a gente espera. E aí eu vou chamar a atenção para recomeçar a minha análise. Nós temos hoje um prefeito. Nós temos hoje um ex-prefeito. E aí fica aquele debate de diálogo. Olha, eu deixei isso. O outro prefeito, não, eu não tenho isso no orçamento. Eu acho que nós estamos indo na contramão. As lideranças tinham que se unir em favor da cidade. A eleição é daqui 3 anos. Vamos nos unir em favor de Maringá. O que a gente pode ajudar? Nós temos um ex-prefeito que é secretário de Estado. Nós temos hoje um prefeito que assumiu o mandato. Por que não se unir em favor da cidade? Esse é um grande desafio. Maringá terá perdas significativas com o IPVA. Isso é um fato. O cálculo é 101 milhões de reais. Nós teremos também um cálculo em relação ao imposto de renda até 5 mil reais, que foi uma proposta do governo Lula e que vai ser implementado tirando receitas do município. O nosso orçamento ele é engessado. Nós temos vários desafios para que sejam resolvidos. Vou dar um exemplo. Para a gente resolver os 5.600 pedidos de árvore laudados na cidade, depende de 60 milhões de reais. Para a gente resolver os problemas de asfalto na cidade toda, nós precisamos de 300 milhões de reais. Por que você está dizendo isso, Luiz? Porque já foram pegos vários empréstimos para fazer recap asfáltico que nós não conseguimos contemplar todos os problemas da cidade. A saúde,
Nós precisamos ampliar o número de cirurgias eletivas. Tem pessoas esperando cirurgias desde a pandemia. E esse é um grande desafio. É isso que me pega. É a população não ter acesso a serviços. E quando a gente se depara com uma realidade que foi posta no mês passado, que Maringá vai perder recurso, no que nós podemos ficar em déficit, nós precisamos dar uma resposta para isso. Porque mesmo que seja impopular, quem vai sangrar é o cidadão. E eu vou ser cobrado também por isso. Assim como eu cobrarei o executivo para resolver. Então nós precisamos analisar qual é a realidade do município. Nós estamos perdendo muitos recursos e nós vamos ficar sem serviços básicos. Hoje não se tem os recursos necessários para resolver problemas básicos como árvores que estão para cair. E não sou eu que estou dizendo. Os números mostram. Nós estamos hoje guardando algumas situações para que sejam resolvidas posteriormente, porque pela falta de recursos. E aí a gente chega numa contramão de que, mas o resultado não é aumentar o IPTU. O STF determinou, os municípios têm que ser autossustentáveis. Como é que você vai depender da emenda de um deputado que é incerto para atender um serviço básico da população? A hora que tiver um parente meu ou seu lá na UP esperando, precisando de um serviço de emergência, para pagar aquele serviço, nós não vamos falar, espera que a emenda do deputado vai vir daqui um mês, aí a gente faz o serviço. Então nós precisamos que a população seja assistida. O que eu não gosto é de hipocrisia. Esse aumento ele pode gerar até 25% no cálculo que foi feito pela Secretaria da Fazenda de aumento de imposto. Aí eu vejo a oposição defendendo que não, nós precisamos recalcular a planta genérica da cidade. O recálculo da planta genérica vai subir até em 300% em alguns bairros de Maringá. Eu sou contra. Porque quem afeta principalmente nessa situação são os bairros periféricos. Porque a cidade ela cresceu muito. Então onde é o Laranjeiras, por exemplo, era a zona rural há 22 anos atrás. Quando foi feito essa planta genérica, ele pagava 0,3. Ali hoje é área urbana, ele vai pagar 1. Sobe 300% o IPTU dele. Eu sou contra. A região do São Silvestre vai pagar 300%. Tem vários bairros na cidade que vão pagar 300%. Então, você sangra de fato o pobre. A pessoa que precisa. E quando a gente se propõe esse papel, mesmo que a lei exija, mesmo que seja uma determinação, que nós temos que revisar a planta genérica por lei, o que não foi revisado em muitas gestões, eu sou contra porque você sangra quem precisa. Mas Maringá tem um IPTU mais barato em relação às cidades de médio porte do Brasil. É o mais barato. Tudo bem. Mas a gente não precisa tomar essas medidas. Então eu acho hipocrisia a gente defender a planta genérica e não defender um remédio amargo que mesmo que nesse momento vai gerar críticas e comentários, minha rede social está abarrotada de comentários, mas eu respondo, eu faço questão de pôr a minha posição, mesmo que muitas vezes decepcione algumas pessoas, eu prefiro que essa pessoa seja assistida com serviços públicos do que a gente ter um déficit orçamentário, porque é a realidade, e não conseguir atender. Então, assim, eu acho que as lideranças de Maringá tinham que estar nesse momento unidas. E falo nomes, prefeito Silbaus, ex-prefeito Ulisses Maia, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, para dizer, vamos todos caminhar para que Maringá vá bem. Só que essa é a solução imediata que foi pensada pelo poder público. Por que foi pensado dessa forma? Porque se não fosse feito isso, não teriam esses recursos assegurados para o ano que vem. Só pode ser discutido essa questão 3 meses antes da emissão do IPTU. Então, qual foi o remédio que foi pensado? Vamos fazer esse desconto de 15% e subir somente a inflação. Porque aí a gente não sangra toda a cidade. O cara que está no centro não vai sentir isso, o imóvel dele subir. Porque ele já tem um imóvel valiosíssimo. Quem sente é quem está no bairro. Então eu sou contra reavaliar a planta genérica da cidade, como alguns defenderam. Eu sou contra também o discurso demagogo. Nós estamos... realmente nós estamos sangrando. Todos nós vamos sangrar. Só que a realidade que foi posta não foi o prefeito que escolheu perder impostos. E vai precisar que os serviços sejam feitos. Hoje o nosso orçamento ele fecha para o final do ano, mas o ano que vem ele não fecha. E não é o Luiz Neto que está dizendo, foi os números que nos foram apresentados pela Secretaria de Fazenda. Isso foi mostrado. E aí, eu vou ficar omisso? As pessoas não terem serviços? Para que eu fique bem? Para que saia bonito a minha foto? Para que, olha, votou contra. Votei contra e depois eu vou fazer como alguns que vai lá criticar porque não tem o serviço, caso uma medida dessa não é aprovada. Vou lá criticar porque não é atendido. Então é o típico meme que a gente vê nas redes sociais.
Ah, vai ter uma festa na cidade, o vereador da oposição vai lá e critica. Olha, o prefeito tá fazendo festa, tá gastando dinheiro. Ah, não, a festa foi cancelada. Olha só, o prefeito tá acabando com a festa tradicional da cidade. Então, quanto pior, melhor? Esse conceito para mim não funciona. Então, eu sempre digo, nós temos uma oposição muito qualificada. Tem vários vereadores de oposição que fazem um serviço qualificado. Agora, tem alguns vereadores de oposição que deveriam trabalhar mais. Sair do discurso na tribuna e começar a ver a realidade que eu vejo nas ruas. Conversar com as pessoas. Porque ir lá 2 vezes na semana só na sessão não é suficiente para ver o que Maringá precisa. Essa é uma opinião minha muito clara, somando ao que eu disse antes. Nós precisamos realmente pensar nas pessoas. Então, estou sangrando, estou apanhando, vou continuar apanhando, mas eu tenho a plena convicção de que não vai faltar atendimento na UBS. De que nós não vamos ter falta de remédio por falta de recurso. Não é um aumento porque o prefeito quer mais dinheiro para os cofres públicos, é um aumento porque nós somos provocados a essa situação. E eu sei que o meu discurso aqui vai gerar muitas críticas e rusgas. Só que foi a realidade que nos foi apresentada. Qual seria a solução? A corta da prefeitura. Corta da prefeitura não atende esse orçamento, amigo. Não atende. Não atende às perdas que nós teremos. Se nós tirarmos todos os CCs da prefeitura, os cargos em comissão, não atendemos. Não atendemos essa realidade. Nós temos que organizar várias situações do município que demandam tempo também. Porque a revisão da planta genérica foi um pedido de vários vereadores, inclusive da oposição, só que isso não atende a cidade nesse momento. Nós estamos falando do ano que vem, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. E como que a gente faz um trabalho tão sério a toque de caixa tendo que aprovar até o final do ano? Então esse é um remédio amargo, mas que a população não sangre lá na frente. Ou por falta de atendimento, ou por falta realmente de recursos para que a gente consiga fazer isso. E até mesmo aumento de impostos drásticos, que eu sou extremamente contra. Sou contra. Só que quando eu me deparei com aquela situação, eu não poderia ser omisso. E eu disse para todos os vereadores, não vamos ser omissos a essa situação. Porque quem vai perder é a população. Uma situação como essa, de fato, né, é bastante impopular vocês tratarem e traz todo esse desgaste natural que, de fato, acontece. Ele não se tornaria, digamos assim, um pouco mais tranquilo de ser abordado se houvesse por parte do próprio Legislativo e do próprio Executivo alguma sinalização também de esforço de corte de gastos. E eu cito, por exemplo, a gente, e vocês fazem parte, inclusive, de um grupo político que frequentemente critica bastante o governo federal por ampliar as despesas, por ampliar os gastos e cobram, né, publicamente do governo federal, por exemplo, que se corte gastos, né, do executivo. A gente não poderia pensar isso também como uma estratégia? Você já citou aqui que o recurso cortado não seria suficiente, mas pelo menos como uma sinalização de alguma coisa, olha, a gente também está fazendo a nossa parte, né? O Legislativo, por exemplo, recentemente votou a ampliação do número de servidores para atender os próprios gabinetes, ou seja, isso gera um aumento de despesas. Um aumento de despesas que já veio, inclusive, por conta de uma medida que foi aprovada na legislatura passada, que foi o aumento de vereadores. Então você tem mais cargos na Câmara, mais vereadores, agora uma nova chegada de vereadores. O Executivo manteve mais de 30 secretários que a gestão anterior tinha, ou seja, não houve sinalização de uma tentativa de maior austeridade, nem por parte do Executivo, nem por parte do Legislativo. Mas aí, quando vai faltar recursos, a gente vota um aumento de IPTU sem nenhuma sinalização de uma tentativa também de redução de despesas. Isso soa mal para a sociedade. Concordo, e assim, só que a gente tem que avaliar algum caso a caso, né? A hora que a gente fala do Poder Executivo, é um diálogo que precisa ser feito com o Poder Executivo em relação a isso.
né? Já há um corte significativo de horas extras, há um corte significativo de algumas situações que aconteciam, até mesmo em relação a festividades, enfim, uma série de situações que o Poder Executivo tem feito essa economia para cobrir algumas situações que a gente já tinha esse ano, como, por exemplo, 60 milhões na saúde, que dependiam de 90 milhões na saúde, que dependiam para serem preenchidos em determinadas situações, que não haviam a dotação orçamentária colocada. Tem previsões também de ampliações e reformas, como eu bem disse, que necessariamente precisavam ser continuadas. Então foi feito alguns cortes, mas eu acho que tem muito mais a cortar. É possível. E a gente cobra para que isso seja feito. Principalmente em relação a horas extras, entre outras situações que a gente acredita que dá para ser viabilizado de uma outra forma. Até possíveis reformas, eu acho que é importante ser discutido isso. Mas em relação ao legislativo, o legislativo ele fica com a parte ruim do processo. Porque muitas vezes projetos que não são do legislativo, a responsabilidade fica para o legislativo, porque é o legislativo que vota. Só que a Câmara de Maringá hoje, ela devolve praticamente uma grande parte do seu recurso. Uma grande parte. A previsão desse ano, o próximo ano, é devolver metade do seu recurso, que viram serviços para a população. Só que é um recurso que não dá para a prefeitura contar, Ronaldo. Como que a prefeitura vai contar no seu orçamento com um recurso incerto? Olha, você pode chegar para mim e falar, Luiz, olha, eu vou comprar uma caneca e eu vou te devolver 80% do dinheiro que você me deu. Só que aí você chegar lá e fala, poxa, Luiz, a caneca era mais cara, eu só vou te devolver 50%. Como que eu vou fazer política pública contando com um recurso que é incerto? Então, a gente precisa começar a fazer essa discussão também. As coisas elas parecem ser muito mais simples do que aparentam, mas tem detalhes que não dependem somente da minha vontade enquanto legislador. Eu sempre busco trazer recursos para a cidade. Eu estive em Curitiba, eu trouxe 2 milhões de reais em obras e serviços de formação para os jovens. Mas eu entendo também que, ao mesmo ponto, se eu não tivesse ido para lá, nós não teríamos esses 2 milhões. Então, assim, como que a gente coloca isso na balança? Como que a gente organiza todo esse processo? Então, é um processo difícil, Ronaldo. É um processo difícil. Mas se o executivo ele tem esse entendimento, é necessário também, concordo com você, reorganizar as suas ações. São discutidas reformas por parte do poder público, no próprio organograma do município. São discutidos vários cortes que já são feitos. Posso te dar N modalidades, né, que são feitas já hoje, mas a gente precisa avançar muito mais. Só que esses cortes não são suficientes para os impactos que isso gera. Nós estamos falando de impactos que não são sentidos somente no ano que vem, na gestão Silvio Barros cortar. Nós estamos sentindo impactos que vão ser sentidos daqui para frente. Daqui para frente. E esse impacto que hoje pode ser de 101 milhões, daqui a 4 anos é 150, 200, 300. E impacta diretamente nos serviços que são atendidos à população. Então, tudo isso depende sim do planejamento. E eu concordo com você. É preciso ser cortado. É preciso ser cortado e vai ser cortado, por parte, pelo menos, do Legislativo. E o Executivo tem feito a sua parte. Isso eu posso dizer. Só que há muito a avançar, e eu concordo que o sentimento das pessoas é muito ruim em relação a isso. Só que quando a gente parte de um pressuposto que hoje nós já temos um serviço que é o menor, mais barato do Brasil, temos que fazer uma análise também de como nos comportar em relação a isso. Então é um debate amplo, precisa ser discutido, mas fomos pegos de surpresa. A redução do IPVA foi um assunto que veio há 30 dias. Essa redução do IPVA, na sua opinião, foi uma medida equivocada do governo pelo prejuízo que foi gerado para os municípios e, de certo modo, até numa perspectiva de vantagem pessoal para ter o que oferecer, quem sabe, se o governador Ratinho sair candidato à presidência da República? Olha, eu acho que é uma medida excelente para a população. Tudo que vem a agradar a população, vem a agregar que a população sangre menos, é positivo. Mas gerou aumento de IPTU nos municípios. Exatamente, mas a gente tem que vir... Aí a gente tem que colocar os ônus. Essa medida, ela deveria ser acompanhada de uma equiparação por parte dos municípios, para os municípios também, desse imposto que vai ser perdido. Porque nós estamos falando do impacto a longo prazo. Obviamente que é natural. O ano eleitoral vai chegando, todos os políticos querem mostrar resultado. Isso não é o governador, são todos os políticos que querem mostrar resultado em relação aos serviços que foram prestados. Mas a gente precisa ampliar essa discussão. Está sendo dado como contrapartida para os municípios assim, a 1.000 habitantes, asfalto. Talvez se esse asfalto fosse dado para Maringá também, porque nós vamos ter que fazer serviço de asfalto.
nós não necessariamente precisaríamos fazer esse aumento. Então, essa ampla discussão ela precisa ser construída e feita. E a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. Porque quem vai sangrar é a população. É muito mais fácil eu deixar para você dar o remédio amargo do que eu. Mas alguém tem que dar. Porque senão vai faltar serviço lá na frente. Então eu tenho esse entendimento, eu acredito que faz sentido a sua análise, mas que assim, toda medida que é positiva para a população precisa sim ser aplicada. Mas a gente gostaria que fosse aplicada com uma redução também aqui, se fosse possível, mas não é possível. É porque na prática, para o cidadão, pelo menos de Maringá, o IPVA não vai representar absolutamente nenhum tipo de vantagem. Você tem desconto. Sim. Na verdade, sim, porque é menor. É menor o valor dessa equiparação do que do IPVA. Né? Porque o que fica retido aqui em Maringá é uma parte do IPVA. Então, o cidadão ele vai ter uma redução que amplia em outras situações. Esse aumento significa um valor menor do que teria o IPVA. Tá? Isso é um fato consumado. Agora, esse aumento por parte do poder público só atende à demanda municipal e não estadual. Só que é um debate muito amplo e extremamente impopular e que a gente não tem consenso em relação a isso. Não tem como ficar bom esse tipo de debate para a cidade de Maringá. Mas é preciso ser feito. Para a gente fechar a nossa conversa, eu acho que talvez um dos desafios, né, para qualquer gestor e para qualquer legislador, como é o seu caso, principalmente num tempo de redes sociais, é justamente a comunicação, né? O diálogo com a população e que precisa ser feito de uma maneira muito rápida, efetiva. Há muitas interpretações, narrativas que são construídas a partir dos mais diferentes fatos. Para o seu olhar, né, para a sua avaliação, você já traz esse olhar, inclusive, de contemporâneo, de compreensão do atual momento que a gente vive, né? E você tem dialogado bem com as redes nesse sentido, mas eu gostaria da sua avaliação justamente do fazer política com redes sociais e com uma comunicação que é completamente diferente do que a gente vivenciava, que a gente experimentava anos atrás. O prefeito Silvio Barros, por exemplo, no podcast que gravou aqui com a gente, ele disse, olha, quando eu fui prefeito na gestão anterior, não tinha rede social. E a chegada da rede social, ela ressignificou o meu papel como gestor, ou seja, é muito mais desafiador ser prefeito agora. Então, me fale um pouquinho justamente sobre esse desafio do comunicar-se, né? Em situações, inclusive, impopulares como essa do IPTU e outras tantas que são demandadas por parte de um gestor, de um legislador, que vocês precisam trabalhar. Olha, Ronaldo, o maior desafio é ser compreendido. Né? O político ele tem que fazer ser compreendido. Uma coisa que eu falo muito pro meu pessoal é a gente não precisa postar discurso bonito, discurso extremamente bem elaborado. A gente precisa falar o que as pessoas precisam saber e entender. Acho que esse é um fato principal. Mas o mundo ficou muito conectado. Quando eu comecei a trabalhar com a comunicação, eu ainda escrevia para jornais. Hoje o jornal já não é o maior veículo de informação que as pessoas buscam saber. A internet ficou muito dinâmica, os cortes no Instagram, os podcasts, os programas até de rádio que se reinventaram também para a Web TV. Então, esse novo estilo de comunicação, ele demanda agilidade e também clareza, né? O político que não se adapta a isso, ele sofre bastante. Por mais que ele tenha suas bases pré-estabelecidas, hoje as pessoas vão cobrar e vão querer entender o que está fazendo. Eu sou um político que eu não atuo somente na rede social. A rede social é uma mola propulsora para que eu chegue mais perto da população, mas é importante estar nas ruas. É o que eu costumo dizer. Algumas coisas não mudam. As pessoas estão cansadas do político só no ano de eleição, estão cansados do político somente na hora de pedir o voto. Então, o político que não se reinventa, ele é cobrado. E graças a Deus, hoje a gente tem um eleitor mais consciente. Eu fico muito feliz quando eu sou cobrado, porque a gente tem que dar uma satisfação para as pessoas. Você me perguntou algumas questões aqui que não dependem de mim. Por exemplo, como a Câmara vai ser tocada, como o Executivo vai tomar as decisões dele. Mas eu gosto de dar minha opinião.
Eu gosto de dar minha opinião sincera sobre o processo. A gente tem todo o direito de não concordar, mas eu dou a satisfação. Acho que para mim o melhor aspecto é você poder dialogar e você poder dar uma resposta. Tem um político que faz isso muito bem, que é o ex-prefeito Ulisses Maia. Ele se comunica muito bem. Então, assim, os políticos que se comunicam bem acabam sendo referência para outros políticos. A gente tem o próprio governador Ratinho Júnior, que também se comunica lindamente. O prefeito Silvio Barros, que mudou a sua dinâmica de janeiro para cá, tendo uma comunicação mais próxima da população. Nós temos várias referências a nível nacional, que o que eu costumo dizer, o que dá certo tem que ser copiado. Seja em políticas públicas, seja na rede social, seja no diálogo amplo com as pessoas. O que deu certo é um modelo de sucesso e esse case tem que ser aplicado também em outras realidades. Luiz Neto, obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para vir aqui, para esclarecer. Acho que o político tem que estar presente, até mesmo quando o assunto é sensível, Ronaldo. E eu tô aqui para isso. É para dar satisfação para as pessoas, é para olhar para a população, passar a minha verdade sobre determinados temas e dar a minha opinião. E muitas vezes que a gente não concorde com isso, a gente vai poder debater e ter um diálogo saudável para buscar, às vezes, a melhor solução para a cidade. Estou sempre à disposição e quero dizer que o meu gabinete também está de portas abertas, não só para você, para sua equipe, Ronaldo, mas para todos os maringaenses que precisarem do vereador. Costumo dizer que a gente não precisa muito do vereador, mas muitas vezes quando a gente precisa, a gente não acha um. Então, eu acho que o político ele tem que estar disposto e sempre atento às demandas da população. Mais uma vez, obrigado. Sucesso sempre. Obrigado. Falamos hoje com o Luiz Neto, vereador ainda em primeiro mandato, mas já bastante atuante nas ruas de Maringá, no Legislativo. Ele que hoje responde também pela liderança, né, do prefeito Silvio Barros dentro do Legislativo maringaense, foi o nosso convidado de hoje aqui no Ponto a Ponto. O nosso podcast, o podcast do Maringá Post, fica por aqui. Agradeço a você por acompanhar mais esse episódio. Fica também meu convite para que você nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter. Enfim, nosso podcast sempre no canal do YouTube para você se inscrever, para você acompanhar ali os vídeos com exclusividade. E a você que nos acompanhou, fica também o convite para conhecer o VMark Studio, que é onde nós não apenas gravamos, mas produzimos todo esse conteúdo. Nosso parceiro no Ponto a Ponto. A você, muito obrigado. Eu sou Ronaldo Neso. A gente se fala no próximo episódio.